Bom dia, nono ano, tranquilão, belezinha? Foram bem na prova? Todo mundo bem? Papai tá bem, mamãe tá bem? Não tô enxergando, gente. Tudo bem com vocês? Ah, agora eu vi vantagem. Tranquilão? Vamos lá, dando andamento aí. A semana do dia 24, né? A gente iniciou na semana passada o capítulo 3, né? O módulo 3 aqui, ó. Módulo 3 desse livro de número 3, né? A gente iniciou o capítulo 1 na semana passada e hoje a gente vai dar início aí ao capítulo 2, tá? Lembrando que o que precisar você pode me chamar, né? Sempre segundas-feiras de 9h30, 10h30. Aí eu tô aqui para te ajudar no que for preciso, tá? Então tenha em mim um amigo, tá bom? Tô aqui para te ajudar. Professor, fico com vergonha de perguntar no grupo. Posso perguntar no privado? Pode, tá bom? Pode sim, tá? Tô aqui para te ajudar. Show de bola? Vamos lá? Vamos que vamos? Então, esse capítulo 2 aqui do nosso livro, na página 16, tá? Na página 16, ele vai falar sobre a coexistência na EA. Esse é o nosso assunto de hoje aí. Divididos em, olha só, corrida nuclear, equilíbrio de poder, a Guerra Fria, a Guerra Fria, a Guerra Fria na América Latina e a luta por direitos, tá bom? E a luta por direitos. Tranquilo até aí? Então, olha só, nesse vídeo explicativo, eu vou estar explicando esse capítulo 2 do livro 3. Vou explicar, né, e corrigir, deixar o gabarito aí para vocês dos exercícios do livro, página por página. E no finalzinho do nosso vídeo vai ter aí a correção com o gabarito comentado, que eu deixarei também no final desse vídeo, do exercício do reforço feito em casa, tá? Da semana de hoje, da semana de 24 de agosto. Show? Belezinha? Então assiste aí tudinho até o final. Tá bom? Belezinha? Vamos que vamos? Então, com relação aí à coexistência, né, na era nuclear, o que foi isso, né? Então eu trouxe um resumo para você aí, mas se você quiser acompanhar, tá na página 16 do seu livro, eu trouxe um resumo menor aí para matar aí a questão, né? Então ele diz que a coexistência pacífica foi um termo de política internacional criado pelo líder soviético Nikita para se referir às relações que manteria no futuro a União Soviética e os Estados Unidos dentro da chamada Guerra Fria, e geralmente aceita como política soviética no período de 1955 a 1962, a partir do ponto de vista ocidental, e de 1955 a 1984 a partir do ponto de vista soviético. Vou te explicar ainda melhor com a resolução dos exercícios, tá bom? Antes de fazer o exercício, a gente vai falar sobre a corrida nuclear, também aí na página 17 do seu livro, tá? Página 17, corrida nuclear, né? Então, foi a grande corrida armamentista, as armas nucleares entre os Estados Unidos e a União Soviética, principalmente durante a Guerra Fria. A détente, né, que em francês, né, significa relaxamento, começou mais ou menos na década de 60 e tornou-se evidente na década de 70, quando foi a proliferação nuclear que começou a tornar-se mais comum. Interpretando, vamos lá na página 18, pessoal. Página 18, interpretando exercício 1 e 2, tá? Vamos lá. Então, olha só. Então, quem está com o livro aí, pega o seu livro, né? E observe a pintura e o encontro inesquecível de Vassili Ionov, Ivanov, né? 1936. Então, na imagem, Stalin, né, o ditador aí russo, encontra-se com engenheiras e trabalhadoras soviéticas. Dá uma olhadinha nessa imagem aí. E depois ele fala assim, ó. Qual é a finalidade dessa obra? Olha aí a finalidade, ó. A pintura constrói uma imagem de proximidade entre o líder e a população soviética. A expressão de alegria das engenheiras e trabalhadoras sugere a satisfação com o governo. Número 2. Em quais elementos você se baseou para dar a resposta anterior? Ali, ó, no sorriso,
nas flores que estão sendo entregues na expressão acolhedora de Stalin e como ele está próximo de diferentes pessoas. Diferentes pessoas. Desafio da página 20. Vamos lá na página 20. Vamos lá na página 20. Só um minuto, pessoal, rapidinho. Só um minuto só, por favor. Só um minutinho, gente. Só um minuto, por favor. Vamos que vamos. Desafio da página 20. Ó, na página 20 tem aí um texto, né? Você tem que dar uma lida aí, né? Então ele fala assim, ó. George Orwell, né? 1903, 1950. Então 1903 é início do século 20, né? Até meados do século 20, ó. É um dos autores mais influentes do século 20. Após descobrir os horrores que aconteciam na União Soviética, o escritor inglês procurou criticar o stalinismo. Para tanto, publicou A Revolução dos Bichos, em 1945, uma fábula envolvendo animais em uma fazenda. Leia com atenção um trecho da obra. Depois a gente responde aí a questão 1, 2 e 3, tá, pessoal? Então, dá uma lida aí para vocês. Eu estou com o livro na página 20, tá? É o nosso desafio. Ele fala assim, ó. Agora já não mencionavam o porco. Napoleão como Napoleão simplesmente. Referiam-se a ele de maneira formal como nosso líder, o camarada Napoleão. E os porcos gostavam de inventar para ele títulos tais como pai de todos os bichos, terror da humanidade, protetor dos apriscos, amigo dos pintainhos e assim por diante. O porta-voz garganta em seus discursos, com lágrimas rolando pelo focinho, falava na sabedoria de Napoleão, na bondade de seu coração, no profundo amor que devotava aos animais de todos os lugares, mesmo e especialmente os infelizes animais que ainda viviam na ignorância e na escravidão, em outras granjas. Tornara-se usual atribuir a Napoleão o crédito de todos os êxitos e de todos os golpes de sorte. Ouvia-se frequentemente uma galinha comentar para outra, sob a orientação de nosso líder, o camarada Napoleão, pus 5 ovos em 6 dias. Ou duas vacas bebendo juntas no açude, exclamarem, graças à liderança do camarada Napoleão, que gosto bom tem esta água. A crítica, né, pessoal? Olha só o número 1 aí, ó. O nome desse livro refere-se possivelmente a qual evento histórico? Justifique sua resposta. Então, na versão brasileira, o nome da obra de George Orwell possivelmente refere-se à Revolução Russa. O stalinismo foi estabelecido na União Soviética após o triunfo do movimento revolucionário liderado pelos bolcheviques em 1917. Número 2, ainda na página 20, tá? Napoleão, o porco que lidera a Fazenda dos Animais, apresenta quais aspectos típicos do stalinismo. Né? Então, Napoleão, o líder despóticos da Fazenda dos Animais, é um personagem que ostenta atitudes associadas a Joseph Stalin, entre as quais podemos citar emprego de diversos títulos, idolatria de suas ações, realização de discursos e comentários laudatários sobre sua conduta. 3. Pessoal, o 3 aí é pessoal, né? Mas eu vou te dar o caminho aí, tá? Ele fala assim, ó, em sua opinião, o que levou George Orwell a criticar os abusos de Stalin por meio de uma fábula com os animais?
Então ele fala assim, ó, em 1945, no período em que o livro foi publicado, os ingleses eram aliados dos soviéticos contra o nazismo. Então por isso que ele não podia, né, fazer uma crítica aberta, então ele fez uma crítica velada através da fábula dos animais, né, da fazenda aí dos animais. Tá? Por que ele não fez essa crítica direta? Porque, né, os soviéticos, nessa época de 1945, eles eram aliados com os ingleses, né, contra o nazismo de Adolfo Hitler. Tá bom? Por isso que ele não fez a crítica direta e fez uma crítica velada. Página 21. Vozes ativas, né? Então vamos lá. Olha só, ele fala assim, ó. Após término da Segunda Guerra Mundial, Stalin continuou governando a União Soviética com mão de ferro. Era visto como o grande guia, o líder, e sua personalidade era cultuada. Em sua opinião, quais consequências sofre a população de uma nação governada por um ditador ou por um único partido? Então, é uma resposta aí pessoal, mas eu vou te auxiliar aí para responder. Tá? O que você tem que lembrar aí quando você fazer a sua resposta? Você tem que lembrar o seguinte, ó. Olha o lembrete que eu deixei para você, ó. Em cima desse lembrete você faz a sua resposta, tá? Ó, um governo ditatorial ele tem autoridade para anular a participação da população em qualquer decisão. Então isso não é bom, né? Olha lá, ó. Além disso, governos totalitários do passado cometeram graves crimes contra a humanidade, como perseguição, tortura, censura, prisões arbitrárias, cassação de direitos coletivos e direitos individuais, e isso não é bom para a sociedade. Né? Então, em cima desse lembrete, você pode fazer a sua resposta. Em cima desse lembrete aqui. Tá bom? Governo ditatorial não é bom. Por esses motivos que eu elenquei aí no vídeo. Página 22. Vamos à página 22 do seu livro. Ele fala sobre equilíbrio do poder. Aí eu trouxe aqui um resuminho aqui para você aqui. Quem quiser acompanhar está na página 22, tá? Então, equilíbrio de poder, ó. Dá-se o nome de equilíbrio de poder a uma situação nas relações internacionais de competição entre diversas potências nacionais, mais ou menos iguais em poder. Tal competição impede uma potência de ganhar supremacia sobre as demais. Vamos aprofundar aqui, ó. Então, segundo a teoria realista das relações internacionais, um estado de seu relacionamento com outros setores, com os outros atores internacionais, defronta-se com a escolha entre alinhar-se com os estados mais fortes, né, ou procurar contrabalancear o poder dos mais fortes por meio de coalizões, que é equilíbrio de né, que é um equilíbrio aí. Essa escolha pode ser crucial em termos de guerra e até mesmo determinar a sobrevivência do Estado. A Guerra Fria é um exemplo de equilíbrio de poder. Os Estados Unidos e a União Soviética mantiveram uma competição durante mais de 40 anos em diversos campos, na qual as ações de uma parte determinavam as das outras. Ação, na página 22. Ação na página 22. Analise o significado da expressão a seguir, pronunciada pelo filósofo francês Raymond Aron, a propósito da Guerra Fria. Paz impossível, guerra improvável. Então, a famosa expressão de Raymond Aron sintetiza, né, resume aí a ideia de irremediável oposição ideológica entre as duas superpotências, além do reconhecimento de que um confronto direto traria o caos à existência humana. Então, por isso que não chegou às vias de fato, né? Quem resolvesse detonar lá o botão mataria a humanidade inteira. Interpretando, página 23. Vamos lá? Então tem um texto que eu vou ler para vocês aí, tá? As guerras já tiveram vencidos e vencedores.
Algumas, além da miséria habitual, fizeram a glória de reis, o nome de heróis, a auréola de mártires. Se vier outra grande guerra, maior de todas as guerras, não haverá vencidos e vencedores, nem heróis, nem glória, nem um Marte particular, pois ela trocará a força dos exércitos pela fúria dos megatons, o fuzil e a espada pelo míssil intercontinental, a miséria comum pelos mais sinistros de todos os horrores. Os homens e as nações repudiam a ideia desse conflito apocalíptico. Pensar na guerra nuclear é pensar sobre o impensável, diz Herman Kahn, estrategista americano. Nenhum cidadão sensato, nenhum líder político, nenhuma nação a deseja, disse Robert McNamara, quando secretário da Defesa dos Estados Unidos. O povo soviético é amante da paz e nunca será primeiro a desencadeá-la, afirmou Nikita, quando primeiro-ministro da União Soviética. Segundo as declarações de Herman Kahn, estrategista norte-americano, e de Nikita Khrushchev, primeiro-ministro soviético, a guerra nuclear não era desejável. Entretanto, Estados Unidos e União Soviética acumulavam no interior de suas fronteiras e em bases militares um arsenal nuclear capaz de destruir o planeta. Aí vem a questão 1 e 2 aí, pessoal. Presta atenção no que está perguntando, ó. Por que uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética seria um conflito sem vencidos e vencedores? Então ele fala o seguinte, né? Essa guerra seria um conflito sem vencidos e vencedores, pois caso houvesse um real enfraquecimento, ambos os países, com a posse de armas nucleares, destruiriam o mundo. 2. Explique de que maneira o equilíbrio nuclear levou à coexistência pacífica em plena Guerra Fria. Então ele diz que o temor das armas produzidas tanto pelos Estados Unidos quanto por União Soviética, ao mesmo tempo que criou um clima de tensão permanente, serviu para afastar a possibilidade de uma guerra direta entre as duas potências, pois um confronto nuclear colocaria em risco a vida de todo o planeta. Guerra Fria na América Latina, página 24, e chama atenção aí, principalmente em Cuba, Guerra dos Mísseis, né? Quando ali Cuba aliado da União Soviética, né? Então a União Soviética, ele colocou ali na ilha de Cuba uns mísseis direcionados ali pro sul norte-americano, né? Ali pro estado ali da Flórida. Então foi uma né, no desembarque na Baía dos Porcos, né? A crise dos mísseis. Então vamos ver aqui, ó. As ditaduras da América Latina se estabeleceram no período em que a ordem internacional sofria pelos enfrentamentos da Guerra Fria. Nesse contexto, e notadamente a partir da Revolução Cubana e a ascensão do governo comunista de Fidel Castro, os Estados Unidos viram a intensificar a vigilância sobre a América Latina. Vamos lá para a página 25. Simulado. Vamos lá. Então vamos ver aqui, ó. Em janeiro de 1959, tropas revolucionárias comandadas por Fidel Castro tomaram o poder em Cuba. A luta revolucionária, aqui ó, letra D, ó, foi dirigida por uma guerrilha nacionalista e anti-imperialista que angariou apoios da oposição burguesa e de setores da esquerda cubana. A luta por direitos, página 26. Quem vai surgir aqui várias lideranças, né? Mas essa aí que tá aparecendo no seu livro aí, do ativista negro Martin Luther King Jr., né? Olha só que ele diz aí, ó. A principal liderança do movimento negro não violento, Martin Luther King, foi a pessoa mais jovem a receber um prêmio Nobel da Paz em razão da luta pela igualdade racial.
Vamos lá. Vamos desenvolver aí, ó. Página 27. Vamos que vamos. Então, olha só. Vamos avançar um pouquinho com relação ao Martin Luther King, né? Martin Luther King tornou-se um símbolo da luta antirracista nos Estados Unidos e em todo o mundo. O sonho de Luther King. Tenho um sonho, o de que meus 4 filhos um dia viverão numa nação onde eles não serão julgados pela cor da sua pele, mas pela essência do seu caráter. Quando permitirmos que todos os filhos de Deus, homens negros e homens brancos, judeus e cristãos, protestantes e católicos, poderão unir suas mãos e cantar as palavras do velho espiritual negro. Enfim, livreis, grande Deus Todo-Poderoso, somos finalmente livres. Então vamos lá. Para esse ativista, qual seria o único critério para julgamento de uma pessoa? O caráter, as qualidades individuais dos cidadãos de um país. 2. Décadas após a morte desse líder pacifista, é possível afirmar que o sonho se tornou realidade? Muito além de dizer sim ou não, né? É você aí, ó, entender, né? Identificar avanços, né? No campo dos direitos civis da comunidade afro-americana, bem como apontar os obstáculos atuais enfrentados por seus integrantes, a exemplo do racismo, em ações policiais e decisões da justiça. Então não é um sim ou não, né? Tem avanços e tem retrocessos, infelizmente, né? 3. Indique outros movimentos sociais do período estudado que se mobilizaram pela conquista de direitos, né? Então aí, ó. 3, tá? Entre os movimentos sociais da segunda metade do século XX que se mobilizaram pela conquista de direitos, podemos citar, né, coletivos feministas, entidades ecologistas, sindicatos, grupos estudantis e organizações a favor da liberdade sexual. Pra gente aí fechar aí nossa matéria de hoje, o Sou Ético, aí também no finalzinho da página 27, ele fala assim, ó, a partir dos anos 60, movimentos feministas variados promoveram uma profunda revolução quanto ao lugar e ao papel das mulheres do Ocidente. É importante ressaltar que esses movimentos não defendem a supremacia feminista ante a submissão masculina, mas a construção de relações de gênero equitativas, solidárias e humanas. Então, o que você tem que ter na sua resposta aí, né? Porque ele fala assim, ó, olha só que ele te pergunta. Ele fala assim, ó, em grupo ou individualmente, pesquise as principais conquistas alcançadas pela atuação de movimentos feministas nas últimas décadas. Identifique também alguns obstáculos enfrentados por mulheres em diferentes países. Com base nas informações coletadas, discuta em uma roda de conversa o seguinte tema: avanços e desafio das mulheres no pós-guerra. Então, o que eu botei aqui, ó, discutir e analisar as causas de violências contra a população marginalizada, né? Negros, indígenas, mulheres, homossexuais, camponeses, pobres, entre outros. Você pode pegar um desses assuntos e fazer um resuminho aí, explicando em cima do que ele pede. Tá bom? Tranquilo até aí? Agora eu vou dar uma moralzinha aí pro pessoal aí da folhinha, tá, pessoal? Então pega essa folhinha aí, ó. Pessoal da folhinha, eu também vou deixar o gabarito comentado lá no finalzinho, tá? Aí, ó, semana do dia 24. Show de bola. Vou deixar o gabarito no final, tá, pessoal? Comentado, tá? Aqui, ó. Vamos que vamos. Então ele fala assim, ó, número 1.
O episódio conhecido como a Crise dos Mísseis de 1962, que pôs em grande risco a paz mundial, resultou da descoberta pelos Estados Unidos dos trabalhos de instalação de armas nucleares soviéticos em Cuba. Então, o número 1 é letra C, C de Charles. Tá? Número 2. O ponto mais tenso da crise dos mísseis se deu no dia 27 de outubro de 62, um sábado, tanto que ficou conhecido como Sábado Negro nesse dia. Nesse dia, o que aconteceu? Né? Aí, ó, um avião espião norte-americano, modelo U-2, foi abatido pelos cubanos. Número 2, letra D. D de Delta. Número 3. Vou deixar pra você aí, ó, já pra você conferir com o seu, tá? Número 3, ó. A Guerra Fria foi a expressão utilizada para caracterizar um tipo de política externa decorrente da... Número 3, ó. Aqui, ó. Após a Segunda Guerra Mundial, os principais países envolvidos no confronto, França, Inglaterra, Alemanha e... Tá enxergando aí? Estavam com suas economias extremamente fragilizadas. Apenas Estados Unidos e União Soviética conseguiram manter uma boa estrutura financeira após os confrontos. Os dois países exerceram grande influência na geopolítica global, né? Estados Unidos liderando o bloco capitalista e União Soviética liderando o bloco socialista. Esse período foi conhecido como um mundo bipolar. 4. Joseph Stalin ficou marcado na história como um dos grandes ditadores do século XX. O homem responsável por derrotar os nazistas na Segunda Guerra e o promotor da morte de milhões de pessoas durante os quase 30 anos de repressão totalitária da União Soviética. Seu sobrenome Stalin foi adotado durante a década de 1910 e significava Homem de Ferro, né? Ou feito de aço, tá? Tá bem sublinhado aqui no finalzinho do número 4, ó. Homem de aço ou feito de ferro. 5. Cite o impacto da Revolução Cubana nas relações entre Estados Unidos e América Latina na década de 60. Então, olha só, número 5, ó. Os Estados Unidos passaram a investir também em programas que garantissem a expansão da influência norte-americana por via pacífica como aliança para o progresso. 6. Diferencia o discurso existente entre os Panteras Negras e Martin Luther King nas lutas contra o preconceito racial existente nos Estados Unidos. Então a diferença olha aí o número 6, tá, pessoal? A grande diferença entre os Panteras Negras e Martin Luther King é que os primeiros, ou seja, os Panteras Negras, defendiam o armamento da população afro-americana como um meio de garantir o enfrentamento e a segurança contra a violência policial. Martin Luther King, por sua vez, defendia que a desobediência civil deveria acontecer por meio de demonstrações não violentas. Tranquilo, pessoal? Até aí. Tranquilo? Espero aí que todos estejam acompanhando aí. Qualquer dúvida você pode me acionar sempre segundas-feiras, né? De 9h30 às 10h30. E eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Nossa videoaula vai ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.